O Inter tem ofertas em cima da mesa para concretizar a chegada de reforços. Quero falar também sobre uma barca de saídas que está em andamento do estádio Beira-Rio. Enquanto isso, dia de Inter, dia de estreia na temporada e no Campeonato Gaúcho, com um time recheado de jovens e algumas atrações importantes para você que vai acompanhar o jogo ou que vai ao Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, dia de Inter, voltamos, à temporada de 2026, ainda de forma inicial, um time muito jovem, enquanto o elenco principal permanece treinando no CT do Parque Gigante, visando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá, no final do mês, mas a gente foca nossas atenções então nesse time do Gauchão. E obviamente, falando bastante sobre o mercado, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, hypando o vídeo, sendo membro, afinal, teve sorteio de par de ingresso para os membros do canal, a Pri acabou ganhando, então participe você também, seja membro do canal do Colar, link, aqui na descrição e também, aqui embaixo do vídeo, você pode ter acesso ao grupo de informações de WhatsApp e sorteios eventuais ali no canal, tá bom? Vamos atualizar as informações do Inter, gente. Eu quero começar falando sobre reforços, que é o que está todo mundo sedento para saber, É claro que o Inter está numa movimentação muito devagar e essa deve ser a tônica, tá? Não estou esperando grandes nomes do Inter neste momento inicial da temporada, O discurso interno tem sido esse, de contratações pontuais e aproveitar algumas oportunidades que o mercado vai oferecer. Foi assim, com Paulinho Paula, que chegou livre no mercado, depois de não renovar com o Vasco da Gama, mas o Inter tem 3 alvos, tá? Um zagueiro, um volante e um atacante. É o que o Inter quer. Eu diria que o Inter quer até mais do que um atacante, que é um centroavante e um outro atacante aí, um cara que possa jogar um pouquinho mais aberto, sair um pouquinho mais da área. Tem 2 nomes que o Inter colocou ofertas em cima da mesa. Um deles é o César Araújo, volante uruguaio de 24 anos, que está livre no mercado desde que não renovou o seu contrato com o Orlando City dos Estados Unidos. É um jogador que gosta muito o técnico Paulo Pesolano, que acompanha desde a época de Montevideo Wanderers, quando surgiu no futebol uruguaio, antes mesmo de passar longas temporadas na Major League Soccer. É um cara que conta com a admiração então do treinador do Inter, que inclusive já ligou para o jogador, oferecendo o projeto do Inter, falando sobre como estão as coisas, qual é a ideia do Pesolano aqui durante o ano e como ele vai abordar as situações. Mostrou toda a admiração que tem pelo Araújo e o Inter ofereceu um contrato longo para ele, já que ele tem 24 anos, e um salário bem maior do que ele receberia, por exemplo, no Nacional do Uruguai, que é o time que ele tem um acordo de palavra. Ele disse que jogará no Nacional de Montevideo caso não chegasse nenhuma oferta maior do exterior, que é o caso do Inter. Só que tem aquela coisa, o Nacional tem a Libertadores da América como atrativo, é o time do coração dele, até onde se sabe, então pode ser que isso seja um empecilho grande para a contratação do volante uruguaio de 24 anos. Mas é um nome que o Inter definiu e que está tentando trazer aqui ao estádio Beira-Rio. Vamos ver se avança algo até a próxima semana. O Inter tem pressa, visto que o Brasileirão começa no final do mês de janeiro e as peças têm que estar aqui. Outro nome que me sopraram, ainda na manhã de ontem, é Bruno Rodrigues, jogador que é sonho antigo. Como o Inter é previsível muitas vezes, nessa coisa cíclica, de buscar reforços que já teve interesse em algum momento e tal, e o Bruno Rodrigues é um deles. Esse nome até foi ventilado no final do ano passado, e ele está voltando à pauta agora, tá? O Inter fez uma sondagem ao Palmeiras, fez um contato inicial com a presidente Leila Pereira, solicitando um empréstimo com opção de compra desse jogador. Só que tem um ponto, tá? O Abel Ferreira, nessa temporada, ele não está muito propenso a liberar alguns jogadores, tá? Tem até o caso do Everton, goleiro que já está, desgastado com a torcida, O Palmeiras contratou o Carlos Miguel, ex-goleiro, do Internacional, que é o titular da equipe paulista. E o Everton começou a conversar com o Grêmio e tal, e a coisa acabou incomodando lá nos bastidores. Ontem o Abel Ferreira disse que conta com o Everton na entrevista coletiva. Então ele não está disposto a liberar muitos jogadores, tá? O que pode fazer com que o Inter mude o molde. O Inter está disposto a comprar o Bruno Rodrigues, dependendo da oferta que o Palmeiras pedir, tá? Inclusive ontem o Bruno Rodrigues esteve em campo na vitória do Palmeiras por 1-0 contra a Portuguesa, entrando no segundo tempo, jogando cerca de 10 minutos, tá? Então mostra que ele é um jogador que faz parte do grupo, não é um titular absoluto,
passou por uma lesão grave no ano passado, né, logo no começo da temporada, voltou na reta final, chegou a fazer 11 jogos, fez 2 gols, algo muito parecido, né, com o Bruno Gomes, com o Gabriel Mercado, né, chegaram a jogar, né, na reta final do Brasileirão, claro, né, com a diferença de que o Mercado e o Bruno Gomes foram titulares absolutos, né, do time do Inter. O Bruno Rodrigues foi uma peça que compôs o grupo do Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro na última temporada. Mas são os dois nomes que o Inter está tentando no momento. Tá bem? Esse conteúdo, gente, com o apoio da Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, lembrando que lá, né, você consegue pagar o seu IPVA de 2026 com desconto de até 22%, se tu faz parte dos programas de Bom Motorista e Bom Cidadão, e obviamente, né, que também você tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Tá bem? Turma, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Eu quero começar de trás para frente. Eu quero falar sobre uma barca de saídas que está por acontecer no estádio Beira-Rio. E ela inclui jogadores que estarão em campo hoje contra o Novo Hamburgo. Isso porque, né, o Inter separou o grupo em dois. Um grupo, né, que vai começar o Campeonato Gaúcho, com muitos jogadores jovens e com alguns nomes, né, que estão sendo postos no mercado ou que estão tentando retomar um espaço e mostrar serviço dentro do Inter. Vamos dar alguns exemplos. O volante Ronaldo deve ser titular hoje, só que ele já sabe que não está nos planos do Inter. Ele tem várias sondagens da Série A do Campeonato Brasileiro. Remo, Chapecoense, Vitória e Mirassol. Tá? Foram os 4 times que procuraram o Ronaldo. Ele ainda não saiu porque financeiramente as propostas são menores do que o que ele recebe no Inter hoje. E ele está aqui, né, enquanto não acerta a saída para outro clube. Outro exemplo é o Richard, volante, né, que foi contratado no ano passado, né, na metade da temporada. O Inter tirou ele do futebol turco e o Inter tá louco para negociá-lo, né? O Richard hoje consome quase 400 mil reais em salário mensal no Inter e é um jogador que não vai dar resposta, né? A gente pode ser otimista aqui, pensar, pô, esse ano ele vai mostrar. Cara, não vai mostrar, né? A gente sabe que ele é insuficiente para os desafios que o Inter vai ter durante o ano e ele inclusive nem joga hoje, tá? Teve um desconforto muscular e tá fora da partida, mas é mais um nome que o Inter gostaria de se desfazer pela questão custo-benefício. Outros nomes, tá? Alan Benítez, lateral paraguaio, também contratado no ano passado, não conseguiu dar resposta. Vai ter uma segunda chance, né, no Campeonato Gaúcho, mas se surgir uma oferta, né, minimamente atrativa, vai ser liberado. Cleiton Sampaio, a mesma coisa, jogador, né, que veio para compor, o Inter investiu, né, e agora está com esse peso dentro do plantel. Então são nomes, tá, que o Inter gostaria de negociar aí para a próxima temporada. Então, dos que estão começando, né, o Campeonato Gaúcho, estes, né, são do plantel principal. Eu diria que o Antony e o Vitor Gabriel são os únicos nomes, né, que o Inter gostaria daqui a pouco de manter, né, visando a temporada do Campeonato, né, Brasileiro, Copa do Brasil, né, os desafios que o Inter terá aí pela frente. Vamos falar sobre o jogo de hoje, gente. Afinal, né, o Colorado entra em campo a partir das 6 da tarde contra a equipe do Novo Hamburgo, né, jogo válido pela primeira rodada, né, do Campeonato Gaúcho. O Inter que deve ter algumas surpresas, tá, no time. Até tô pegando aqui a ficha dos dois times, tá, que eu separei para vocês. E há uma expectativa em alguns nomes, tá? O primeiro, João Bezerra, centroavante de 16 anos, que fez muitos gols na categoria de base ano passado, deve tomar a condição de titular de centroavante, tá? Tá assumindo a camisa 9. Com isso, o Raikkonen deve ir para o lado do campo. Então o Inter deve ter Raikkonen de um lado, Gustavo Prado do outro. E aí é uma dúvida no meio, entre o Alex e o Iago Noal. Tendência que jogue o Alex, tá? Nesse momento, ali na meiuca, né? Como um Alan Patrick. E aí, gente, uma outra atração deve ficar por conta do volante ganês Benjamin Arhin, né? Jogador que faz parte, né, desse novo processo de captação do Inter, que está buscando aí mercados alternativos. Como eu disse, o Richard está fora do jogo de hoje por conta de um desconforto muscular, e com isso o provável time do Inter deve ter Antony, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Alisson, Benjamin e Ronaldo, Alex ou Iago Noal, Raikkonen, Gustavo Prado e na frente o João Bezerra, que é o que eu tenho mais expectativa. Para a gente pincelar o adversário, né, que é comandado pelo experiente Rogério Zimmermann, né, eterno técnico aí do Brasil de Pelotas, de outras equipes do interior gaúcho, volta, né, à divisão principal do Campeonato Gaúcho, depois de ganhar, né, a divisão de acesso ano passado. E o provável time do Noia tem Omar, Mantuan, João Marcos, Romércio e Ávila,
Amaral, né, experiente volante, né, que foi campeão, inclusive, com o Novo Hamburgo do Gauchão em 2017. Carlos Maio e Leandro, Marcos Vinícius, Alisson e Parede. Não é aquele Guilherme Parede, né, o Parede, centroavante forte, alto, que inclusive fez gol no Inter no Gauchão de 23, se eu não estou enganado, tá? Então está atuando aí novamente pelo Novo Hamburgo. Quero saber o teu palpite lá na KTO, tá? Tô dando uma olhada nas odds para Inter e Novo Hamburgo. O Inter pagando 1,62, o empate 3,50 e o Novo Hamburgo pagando 5. Lembrando que tem o aposte e ganhe. Você pode fazer, né, uma acumulada de até 3 seleções com odd no mínimo 1,8. E aí, se você der um palpite de R$10, você já garante, né, uma nova aposta de R$10 independente, né? Só aposta bater ou não. Então passa lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, turma? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!